nós vamos aprender sobre o pão da alegria, né? Eu vou trazer aqui também pão da alegria / contentamento, né? Hoje nós estaremos no livro de Eclesiastes, né? O mesmo autor, né? O mesmo escritor, Provérbios e Eclesiastes, né? Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui na gravação do 16º dia do devocional de 31 dias com Jesus, o pão da vida. Ontem nós tivemos 15º dia, nós aprendemos um pouco sobre o pão da sabedoria, né, ali alguns versículos encontrados ali no livro de Provérbios. E hoje nós vamos aprender sobre o pão da alegria, né? Eu vou trazer aqui também pão da alegria / contentamento, né? Hoje nós estaremos no livro de Eclesiastes, o mesmo autor, né, o mesmo escritor, Provérbios e Eclesiastes, né? Dado a Salomão, né, a autoria, né, escrita desses livros. E que nós possamos estar lendo. Você possa encontrar aí, se você deseja encontrar juntamente comigo. Está em Eclesiastes 9, verso 7 em diante. De antemão, quero estar agradecendo a cada um que está assistindo, que tem acompanhado. Quero pedir que você possa estar compartilhando. Compartilhe aí o vídeo de ontem com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe o vídeo de hoje também. Pega aqui esse link aqui, mande aí para o grupo da família, mande aí para pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Envie no grupo da igreja de vocês, né, que essa palavra possa alcançar outras pessoas e que juntos possamos aprender mais e, né, entender mais sobre Jesus, né, que é o pão da vida, é aquele que deseja que a gente venha preencher, né, essa fome que nós temos, né, a fome que nós temos, a fome que todo ser humano tem na alma, que só Cristo consegue preencher. Vamos ler agora o texto em Eclesiastes 9, verso 7 em diante. Diz assim, texto muito conhecido, texto conhecido, algumas pessoas conhecem bastante, né? Um texto que eu conheço, é bastante conhecido. E vamos aprender um pouco mais aqui. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas vestes, ou melhor, das tuas obras. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui, exatamente devido a esse texto, né, eu boto aí o / contentamento, né? Pão da alegria / contentamento. Esse texto de hoje ele vai trazer uma reflexão para as nossas vidas, né? A gente entender e compreender essa mensagem que o pregador, né, como alguns falam, sobre o livro de Eclesiastes, o escritor ali, ele quer transmitir para as nossas vidas. Ele quer transmitir uma mensagem que mostra que esta vida que nós vivemos, essa vida terrena, é tudo vaidade. Por várias e várias vezes ele vai pegar no livro de Eclesiastes e vai declarar isso. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas e cumprir o propósito dele para nós neste mundo. Muitas das vezes a gente tenta correr para muitos lados, tenta viver uma vida, né, demasiadamente corrida, e nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Que é exatamente esse viver alegre, né? Ter o pão da alegria sobre as nossas vidas, ter o pão do contentamento sobre as nossas vidas, né? Trazer essa leveza na vida, né? Podemos assim dizer. Trazer uma vida leve, trazer uma vida mais tranquila, uma vida que vai trazer, né, uma porção de gratidão por tudo que a gente vive, né? É exatamente isso, né? Muitas das vezes a gente corre tanto que a gente não consegue vivenciar e agradecer pelo mínimo, vivenciar e agradecer nem pelo mínimo, mas pelo básico, né? Pelo ordinário,
né? Agradecer pelo que é o simples, pelo que é o corriqueiro do dia a dia. Muitas das vezes a gente só quer agradecer, ou muitas das vezes nós só oramos ao Senhor pedindo, né, o extraordinário, o sobrenatural, e a gente só consegue agradecer quando isso se efetua na nossa vida. Mas a gente não consegue ser grato ao Senhor, né, pelo dia a dia que Ele nos permite levantar, né, se alimentar, respirar um ar. Né, a gente não consegue ser grato nisso. Né, eu trago a lembrança agora nesse momento aqui, gravando esse vídeo, né, de uma pessoa falando sobre a filha dele que tinha um problema nos pulmões e ela não conseguia respirar. Ela não conseguia, por si só, respirar. Disse que, por muitas vezes, quando faltava ali oxigênio, ele vivia momentos de desespero, segundos de desespero. Né? Então, às vezes, ali faltava energia, algum maquinário ali que precisava, né, de uma locomoção, e ele via no semblante da filha o desespero. Né? E a gente for ver, nós respiramos, né? Nós conseguimos respirar, nós conseguimos viver. Nós não estamos dependendo de máquina, nós não estamos dependendo, né, de balão de oxigênio. Nós estamos conseguindo, né, de certa forma, desfrutar desse presente de Deus para as nossas vidas, e muitas das vezes a gente não consegue ser grato. Muitas das vezes a gente não consegue ter contentamento. Eu lembro que essa pessoa me contando sobre isso, ela me contou como forma de testemunho, né, e ela falou que ali ela conseguiu, a filha dela conseguiu, né, transplante, né, foi transplantada e ela conseguiu começar a viver uma vida mais tranquila, mais normal, podemos assim dizer. Né, graças a Deus por tudo. A alegria do cristão não depende da quantidade que possui, mas da certeza, né, que Deus continua sustentando a sua vida. Né? O cristão carrega esta alegria, né? Carrega essa leveza nos olhos. Né? Nós, como cristãos, lá carregamos essa leveza nos olhos, né? Essa leveza na nossa vida, né? De viver, mesmo que passando por algumas situações, consegue ter alegria, consegue ter paz, consegue descansar no Senhor, porque sabe que Deus está cuidando e suprindo todas as necessidades. Né? Eu trago aqui a reflexão de uma mensagem ali que eu estava ouvindo, quando fala ali de Atos, trazendo a reflexão que eu tinha falado, que se encontra em Atos 12. Atos 12 fala sobre Pedro sendo livre da prisão. Essa cena, esse episódio é um tanto quanto interessante. Mas uma parte que me ficou gravada hoje, ouvindo uma ministração sobre ela, é exatamente aqui no verso 6 de Atos, capítulo 12, o texto que me chamou a atenção, a forma que eu ouvi ele hoje, né, e a forma que é exatamente essa questão de levar uma vida, né, de paz, de alegria, realmente, uma vida sendo cristão, né, mas acreditando e sabendo e confiando no Senhor, no Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus, ele não nos desampara, ele não nos deixa sozinhos. Aqui ele diz, né? Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Pedro, ele estava preso, preso ali ao lado dos soldados, ele estava com sentinela, ele estava com cadeia nas mãos, ele estava acorrentado de certa forma. Só que um detalhe importante, um detalhe que brilha aos olhos aqui é que Pedro estava dormindo. Além de Pedro estar dormindo, né, que mostra, né, de certa forma, não é questão de descaso, mas uma questão de estar descansando, uma questão de estar, né, crendo que Deus está agindo, que Deus vai operar, que Deus vai à frente. Né? Ele está dormindo, o sono dele é tão profundo que o anjo do Senhor vem, né, e vem um clarão,
né, iluminou toda a prisão, né? Ali todo mundo veio. Só que para Pedro despertar, é necessário que o anjo do Senhor toque ao lado dele, né? Ou seja, aquele homem, mesmo diante daquela circunstância, mesmo diante daquele momento, mesmo diante daquele, né, daquele contexto, ele estava confiando no Senhor. Ele estava descansando no Senhor. Ele estava, né, vivendo exatamente o que nós lemos aqui, né, no versículo que nós estávamos lendo, na questão do contentamento, se contentando, né, vivendo a sua vida, né, trazendo, né, de certa forma, um ensinamento para as nossas vidas, né, viver uma vida em paz, viver uma vida leve, viver uma vida alegre, viver uma vida de contentamento no Senhor diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. Né? A gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso, e a gente precisa colocar isso em nossas vidas em práticas. Né? Quantas e quantas vezes a gente, muitas das vezes, coisa pouca tira o nosso sono, muitas das vezes, situações que realmente vêm e quer nos desequilibrar, quer realmente ver a gente, né, desnorteado, sem uma direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né? Mas só que o Senhor Jesus, ele quer que a gente tenha, né, a paz nele, a alegria nele, o contentamento nele, sabendo que ele está cuidando de tudo, sabendo que ele está agindo, sabendo que ele está fazendo. Né? E nisso nós temos a oportunidade de descansar no Senhor e saber que ele vai agir, vai prover para nós, né, um momento certo, né, de contentamento, um momento certo, né, de resposta para as nossas vidas. Né, que nós possamos receber esse pão da alegria para as nossas vidas, que nós possamos receber esse pão de leveza para as nossas vidas, né, um pão de gratidão ao Senhor, de ser grato ao Senhor por todas as circunstâncias que temos vivido, temos passado, e que possamos aprender que o Senhor Jesus quer que a gente tenha, né, este coração grato, que o Senhor Deus quer que nós tenhamos um coração grato a Ele, né, que nós tenhamos, né, um coração de agradecimento ao Senhor. Se a gente for ver ali na multiplicação de pães e peixes, diante do burburinho, mas só tem 5 pães, 2 peixinhos, né, tão pouco alimento para tantas pessoas, né? Diante daquela situação toda ali, Jesus simplesmente pega os pães, levanta os céus e agradece. Pai, te dou graças por este alimento. Então aprenda com Jesus, aprenda a ser grato com o Senhor Jesus diante de qualquer situação. Como nós temos falado, Ele é o pão da vida, né? E a partir do momento que nós vamos até Ele, né, que nós nos alimentamos dele, né, nós não sentiremos mais, não teremos mais fome, mas teremos a nossa fome saciada por Ele. Né? Que Deus possa tocar você com essa mensagem, que o Senhor possa te direcionar com essa mensagem, que nós possamos entender o querer dele através dessa mensagem, né, fazendo a vontade dele sobre as nossas vidas, entendendo que ele é o Senhor de tudo. Hoje que você possa fazer uma pausa, hoje que você possa parar um pouco, olhar e agradecer ao Senhor. Que você possa agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é, por ele ser, por ele ter o controle de todas as coisas na mão dele. Que você possa ser grato a Deus, pelas grandes conquistas, mas também pelo dia a dia. Nós possamos ser gratos, nós temos essa gratidão no nosso ser, e nós possamos viver uma vida mais leve. Que nós possamos orar pedindo que o Senhor possa transformar o nosso ser, transformar o nosso coração, e trazer ali uma leveza para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, entramos em Tua presença, te louvo, te rendo graças porque Tu és bom, Pai. Senhor Jesus, neste momento estou aqui com mais alguém assistindo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, orando neste momento, Pai. E neste momento, Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê um coração grato, que o Senhor nos dê um coração, Senhor Jesus, leve. Neste momento, o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento sobre as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor Jesus, descansar, e saber que o Senhor cuida das nossas vidas. Que nós possamos ali como o Senhor mesmo fez, diante da tempestade, ali naquele barco, as ondas assolando aquele barco, o Senhor estava dormindo na polpa, que nós possamos descansar, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. Senhor Jesus, se há alguém aqui vivendo uma turbulência, se há alguém aqui vivendo uma circunstância, Senhor Jesus,
que muitas das vezes está tirando a paz, está tirando a alegria desta pessoa. Que o Senhor possa trazer agora calmaria sobre esta pessoa agora. Escute agora a palavra do Senhor, a voz do Senhor sobre a sua vida agora, sobre essa tempestade, dizendo agora para o mar e para o vento: cala-te, mar, aquieta-te, vento. Receba essa palavra como profecia para a tua vida. Receba a calmaria do Senhor. Receba a graça do Senhor sobre a sua casa agora, em nome de Jesus. Essa circunstância não vai te derrubar. Essa circunstância não vai deixar você maluco. Essa circunstância não vai te tirar da graça do Senhor, da direção do Senhor. Mas confia nele e saiba que ele está no controle. Receba agora a alegria do Senhor. Receba o pão da alegria, receba a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Que você possa receber com suas mãos a paz e a alegria da parte do Senhor. E que nós possamos, neste momento, ser grato a Deus por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez encerramos aqui 16º dia, que você possa estar compartilhando essa mensagem, que você possa estar levando essa mensagem para alguns grupos, grupo da igreja, grupo dos amigos, grupo de familiares, e que essa mensagem possa tocar corações, em nome de Jesus. Deixa aqui seu comentário, deixa seu testemunho, deixa aí seu like, e se inscreva no canal. Estamos aí, já rompemos a marca de 400 inscritos, e continuamos avançando, uma meta de 1000 inscritos para esse canal, em nome de Jesus. Isso é Pregando Sem Púlpito, levando a palavra onde o púlpito não alcança. Amém? Mais uma vez, se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus.